essa série, na verdade, cria tensão, suspense, o que ilustra o enfrentamento, né, do medo e as consequências da subestimação do perigo. E aí, quando a gente pensa, né, a gente olha para o lado, né, para o contexto cultural e temático, a gente pode interpretar, né, que, como eu tinha falado, né, que a cobra é um elemento espiritual ou até mitológico da tradição africana, ou até mesmo uma metáfora, né, para as forças ancestrais que devem ser respeitadas. No meu país, por exemplo, eu sou de Benin, que é um país da África Ocidental, a língua oficial é o francês, e tem mais outras línguas também, mais de 50 línguas nacionais. A gente tem várias divindades, né? Como a gente tem a divindade que se chama divindade Dan, Dan que significa serpente, tipo cobra, né? Que é praticada por algumas pessoas e isso é respeitado. Bom, agora falando mais do nosso trecho, ele aborda, né, também o papel do homem na comunidade, suas responsabilidades, né, coletivas e também os limites da coragem individual. Bom, a gente vai passar num segundo trecho, que fala assim: quando a velha se aproximou da árvore, seu coração começou a bater com mais força. Viu a cobra e fez coragem para não deixar cair a panela. Fechou os olhos, apertou os lábios para não gritar e ficou especado. Não se podia mover. Depois, pouco a pouco, Começou a sentir a cobra mexer-se dentro da panela. A cobra estava morta. Então, aqui temos, né, a coragem, a superação do medo. A gente tem a velha, que representa, né, essa figura da coragem, da, da maturidade, né, essa figura consciente que enfrenta o medo e a ameaça da cobra, né, mesmo com a apreensão intensa, demonstrando essa força, né, de vontade e controle emocional. O ato de fechar, né, os olhos e apertar os lábios para não gritar evidencia o seu esforço para dominar aquele medo e se manter mais firme. A gente vai visualizar um pouquinho, né, saindo mais ou menos, se fala, né, hoje em dia é, 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 que às vezes as mulheres, né, são capazes de fazer certas coisas que os homens, que esses homens não conseguem, né? Ou outra coisa, vão falar, o homem é mais impaciente, enquanto a mulher é mais paciente, né? A mulher está mais nos detalhes, até que tem pessoas que falam para ter medo da mulher, né? Bom, continuando, podemos falar ainda também do simbolismo da cobra, eu já tinha falado, e da panela também, né? Essa cobra que simboliza é, é, que é um símbolo tradicional do perigo, do poder, até mesmo de mistério, né? Aparece aqui mota dentro de uma panela, invertendo esse conceito, né, de ameaça imediata para algo já dominado ou já superado. Já a panela em si é um objeto doméstico, né? Está ligada à vida cotidiana e à manutenção também, que contém agora o símbolo temido. E isso também pode sugerir a possibilidade de controle sobre as forças assustadoras, né, da natureza, do desconhecido também, mas por meio da sabedoria, experiências ou até rituais. Agora, o estado da velha, expectada e incapaz de se mover inicialmente, revela uma paralisia natural diante do terror. E isso acontece com quase todo mundo, né? Mas também um momento de intensa presença e atenção ao ritual, né? A percepção gradual da cobra
morta dentro da panela marca um certo tipo de transformação, né? O que era ameaça agora é passado vencido, deixando espaço para a continuidade da vida e dos ritos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o conto de Braga. A gente pegou uma passagem, um trecho também. Disse a primeira: tenho assim o nariz, porque fiei muito, muito, e as arestas do linho puseram-se assim. E eu, meu sobrinho, tenho assim os queixos, porque fiei muito, e fiquei assim, por tanto riçar os tormentos. Pois eu, sobrinho, fiquei com essas cocovas, por estar sempre para um canto com a roca assim, né? Aqui também a gente tem o simbolismo do trabalho e da identidade, que é mais marcada, né, as marcas do corpo, por exemplo, nariz, queixos e covas, são símbolos visíveis desse esforço, né, do trabalho cotidiano das mulheres, né, especialmente na atividade tradicional, né, de fiar os tecidos. Ou seja, esses esse lado físico, tipo, essa aparência, representa a identidade dessas mulheres que realizam, né, esse trabalho manual e artesanal, evidenciando também o valor social da dedicação à produção doméstica têxtil. O copo aí é como uma memória e uma história, né? Ele é marcado pelo trabalho, torna-se um registro visual da história pessoal e coletiva dessas mulheres, carregando as marcas do tempo e da perseverança. E ao invés dessa representação ser visto como um elogio à força feminina e à resistência da mulher, né, na frente às exigências, né, do cotidiano rural ou tradicional, no conto a gente vê o contrário, porque no final a gente vê que o noivo joga todos os elementos de fiar, né, do esposo. Ou seja, fazendo uma comparação direta, podemos pensar aqui que no conto africano, a mulher velha é valorizada pela sua força, pela sua sabedoria, né? Ou seja, pelo seu esforço. Ao contrário do conto de Braga, né? Que é julgada, a mulher julgada pela sua beleza. Tá passando? Tá me ouvindo? Tá dando interferência, gente? Agora que eu vi aqui. Não tá dando para ouvir. Às vezes dá um eco, mas normal. Tá dando pra Tá. ouvir normal, sim. Tá. Então tá bom. Pra mim aqui tá tranquilo. Ok, então a gente vai seguir. Obrigada. Quer falar? Então, ainda sobre essa parte, se você puder voltar, a gente também vê que no conto europeu existe uma referência muito próxima, né, à cultura grega, porque é algo que vai acontecendo uma espécie de retroalimentação, né? Tá sempre revisitando, tá sempre fazendo uma releitura. Então, elas lembram, essas três senhoras, elas lembram muito as moiras, né, que teciam os destinos ali na mitologia grega, e a gente percebe que nesse conto elas são um pouco desvalorizadas, embora sejam poderosas, né, por serem mágicas. Elas fizeram em um instantinho que a menina não sabia fazer. Pode passar. Então,
nossas considerações finais, a gente percebe que enquanto em uma cultura, o que é mostrado através das suas histórias, o conhecimento ele está detido, né, mais em livros, mais em questões palpáveis. Na cultura africana existe uma valorização desse ancião, desse conhecimento que é passado de geração em geração e desse respeito que é fomentado ali em prol do mais velho, né? A gente percebe também uma comparação desses dois contos que a dependência financeira que existe em um, ela não se atualiza no outro. É importante dizer que essas três senhoras que aparecem no conto, não sei se vocês pensaram nisso, imagino que sim, que apareceram no conto português, elas são bruxas, né? Elas são mulheres ali solteiras, independentes, senhoras, mas elas também são feias. Então, na cultura ocidental existe essa depreciação, né? Então, se você é uma tia, uma senhora independente, você é feia, você está ligada. Existe o imaginário social de que isso está ligado às bruxas. Então, é interessante marcar isso. Então, as mulheres dos contos, elas estão em busca desse salvamento, né? Nem sei se essa palavra existe, mas desse salvamento financeiro. A mãe quer que a filha se case com um homem rico, para que elas tenham ali, né, uma estabilidade. Já no conto, e elas recebem a ajuda, ou ela, né, a moça jovem, recebe a ajuda de três senhoras que aparentemente não precisam dessa ajuda. Elas são independentes, elas fazem mágica, elas fiam uma grande quantidade de linho em questão de segundos. E elas são marcadamente feias. Elas são bruxas, elas são desvalorizadas. Quando elas chegam na festa, elas se assustam. Todo mundo quer saber como elas são tias dessa moça, sendo que elas são tão feias. Por que elas são tão feias? E isso causa o espanto do noivo. O noivo fala assim: quem são vocês e por que vocês são assim? E é muito interessante que quando elas falam que elas são assim pelo trabalho que elas desenvolveram durante a vida, ele já corre e já joga tudo que ele tinha comprado fora. Então, ele tinha comprado as rocas, as cintas, para que a noiva dele e as criadas pudessem fiar o linho, e ali ele já vê que isso não vai ser possível, porque senão elas vão ficar feias. Aí... Não, é ela mesma. Aí, então, coloca-se essas mulheres como duplamente dependentes, né? Por serem velhas e por precisarem... não. Coloca essas mulheres dependentes de uma aprovação social. Elas são velhas, eles querem saber por que elas são feias. E as outras são financeiramente dependentes e elas correm atrás de mudar essa situação. O que no conto africano já é diferente, isso é muito legal. Quando a gente pensa nas mulheres angolanas, não é difícil lembrar das imagens delas carregando bacias na cabeça, delas carregando água na cabeça, roupas para lavar. É muito fácil pensar nisso. Então, essa mulher velha, provavelmente ela desenvolveu essa função durante toda a vida dela. E isso foi muito útil e foi primordial para que lá no final da vida dela, né, na velhice, ela pudesse salvar a aldeia. Ou seja, o trabalho que ela desenvolveu durante a vida, ele não é algo que acabou com ela, que deixou ela uma mulher feia, uma mulher desvalorizada, uma mulher que assusta os outros. Ela salvou os outros. Ela foi a responsável por
dar a independência financeira para a aldeia dela novamente. Então, está tudo muito ligado, existe a questão financeira e a questão da imagem, a questão dessa construção social, desse papel feminino na cultura ocidental, que é exposto através das histórias que a gente conta, né, especialmente os contos tradicionais. Pode passar. E agora, tá me ouvindo? Então, continuando, né, sobre as nossas considerações, né, sobre o viés da representação dessas mulheres, né, da mulher nesses dois contos, como eu tinha falado, né, são culturas diferentes e a gente percebe mesmo que, né, o foco do conto africano, né, do conto angolano, né, está naquilo que se ganha com o tempo, com o envelhecimento, né, o que engaja a sabedoria, o conhecimento, mas já no conto ocidental, né, a gente tem mais foco sobre o vigor, sobre a beleza física, como a gente percebe também no final do conto. E acho que é isso, né? Enquanto uma cultura valoriza aquilo que a gente ganha no decorrer da vida, o outro está valorizando aquilo que a gente perde. Então é muito cruel, né? A gente pensar que a gente muitas vezes as mulheres só têm valor enquanto elas são jovens. E eu acho que é aí que está a beleza. Eu acho que ensinar esses contos, especialmente na educação básica ali, são contos simples, não são complicados, pode trazer, né, essa abertura de mente para que todos possamos ter um pouquinho dessa graça de poder reconhecer, né, os mais velhos, em especial as mulheres, como essas figuras de sabedoria e de conhecimento, e não apenas como sinônimo de beleza, né? O valor da mulher como sinônimo de beleza. Então, qualquer dúvida, gente, Acho que a gente pode abrir para uma conversa agora. sim. Aí é um pouco da Nossa, nossas referência. referências, né? A gente falou muito basicamente, fazendo certas afirmações que talvez algumas pessoas possam colocar em xeque, né? Mas a gente se baseou nesses artigos para afirmar o que afirmamos. Sim, mas só para acrescentar, acho que a gente não tem acesso ao chat, então a gente vai pedir para vocês abrirem o microfone para poder conversar com a gente, acho que é melhor. Meninas, boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho depois, já estava no decorrer da leitura do primeiro conto. E aí, eu acabei me esquecendo o nome dele. Qual que é? As Fiandeiras foi recolhido por Teófilo Braga, lá em Portugal. Ele é da região do Algarve. Ah, tá bom. Porque eu não tinha conseguido pegar o nome dele certinho. Obrigada, viu? Nada. É uma coleção muito grande, gente. Eu não sei se ficou claro para os alunos aí, que eu sei que tem alunos nos assistindo, mas os contos recolhidos são estudiosos, né? Que eles vão andar ali em meio às pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, e eles vão perguntando: você conhece alguma história tradicional dessa região? Você conhece você tem alguma história que seus avós te contam, que a sua família te conta? E aí as pessoas contam e eles escrevem. Então, agora, né, em África, existe, desde a independência desses países, existe esse desejo também, esse trabalho, né,
em África, mas ainda está bem menor, né, do que a gente tem no Ocidente, que já faz isso há muito tempo, já é uma sociedade de base escrita e tal. Mas é bem interessante o trabalho deles de recolha. Existem contos recolhidos aqui do Brasil também, muitos contos recolhidos, e é muito interessante. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que não. Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês, espero que tenha sido didático, fácil de entender. Eu acho que ninguém discordou de nada, pelo menos não quis falar, mas estamos abertas aí, né? Quem puder vir à PUC, se encontrar aí nos corredores, agradeço muito. E se vocês vierem aqui assistir as palestras, né, nos cumprimentem na rua. Mais alguém? Acho, Isabela. Ah, Isabela, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, infelizmente eu sei que outras pessoas tiveram esse problema também, eu não estava conseguindo de jeito nenhum acessar com o link na programação e tudo, então eu cheguei super tarde, só que o tema é tão interessante, essa questão da representação de mulheres mais velhas é muito interessante para mim, e eu queria perguntar se a gravação do minicurso vai ficar disponível em algum lugar, porque eu queria muito, muito assistir, eu tô super triste de eu ter perdido quase tudo. Acho que vai ficar gravado, né, Eu acho que a Marcela? Marcela sabe responder. Pode falar, por favor. Vai sim, o professor Alex, né, realizou a gravação e daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. De nada. Acho que é isso, né? Sim, pode falar, Isabela. Eu tive o mesmo problema que a Isabela. A gente não conseguiu entrar pelo link na programação, mas eu só queria comentar que esse é um assunto que eu tava doida. Esse é um minicurso que eu tava doida pra participar, doida pra saber, porque essa construção, né, do ser feminino na literatura em dois ambientes diferentes é muito, muito interessante a gente fazer essa comparação. E assim, eu perdi a leitura dos contos e fiquei muito triste por isso, mas pela conversa que vocês foram tendo aqui, foi muito interessante pensar como uma cultura valoriza tanto um ponto que outra cultura já não se importa com, ou então só valoriza outro ponto. Então, essa questão me pegou bastante, eu achei muito, muito interessante. Sim. Obrigada. Isabela, é interessante que a gente fez outras recolhas também, né? E a gente está desenvolvendo essa comparação em outros contos. Aí, se vocês tiverem interesse, eu acho que vocês são estudantes da PUC, eu não sei, mas a gente deve publicar, né? Aí, através do África Brasil, aí só ficar atenta lá, se vocês quiserem também falar com a gente aqui nos corredores da PUC, estamos abertas aí a conversar sobre assunto que muito nos interessa. É muito bacana mesmo. Eu vou adorar ler o material de vocês e conversar com vocês sobre isso, porque é um assunto que realmente acho muito interessante. Obrigada, que bom. Mais alguém? Então é isso, eu acho que eu já dei minhas considerações. Sim. A gente agradece, né? Eu agradeço, muito obrigada. E é isso, né? É isso. Muito obrigada e até a próxima, então.